podcast Desobediência Sonora, edição 126. Entrevista com a banda Subversivos, de Recife, gravada no dia 27 de julho no bairro da Lapa, São Paulo. Para acessar outras edições do podcast, desobedienciasonora.mineral.org ou pelo Facebook e YouTube. Muita gente está julgando, apontando o culpado. Poucos são os que pisam no chão ao seu lado. Dedos apontados para todos os lados, mas o telhado é de vidro, se eu não estou enganado. Capacitena, velho que tanto prega, o mais puro que atira a primeira pedra. Desconstrução ou destruição seletiva. Você viveria na selva que queria. Dedos apontados pra todos os lados. 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 Você autocritica aquilo que tu faz. A vida dá suas voltas, mas não volta atrás. Seu antigo companheiro pode ser o próximo, mas atrás de ti todo rastro de ódio. Dedos apontados pra todos os lados. 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 Enquanto fuzilar não sobram balas mais, seu rifle de ideias se carrega no jazz, virando caricatura de um repressor. Torna-se a polícia em meio ao rancor. Dedos apontados pra todos os lados. 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 Caças bruxas a equivocados, quanta bala gasta no inimigo errado. Todos imperfeitos, por isso são culpados. E você é o primeiro com telhado quebrado. Dedos apontados pra todos os lados. 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 Salve, estamos aí de volta com o podcast Desobediência Sonora. E hoje a gente tem o prazer aqui de apresentar os Subversivos. Opa! Banda de Recife, Pernambuco. Bom dia aí, pessoal. Boa tarde, né? Boa tarde, né? Acordamos agora, mas tá tranquilo. Boa tarde, desobedientes. E aí as perguntas meio clássicas pra banda, né? Como foi a formação da banda? Em que contexto, mais ou menos, que vocês começaram a fazer o som? Camilo, como é membro original, acho que é o mais indicado pra responder essa aí, né, Camilo? É isso aí. A gente era basicamente eu e Fred, os membros originais, em 1996, e a gente se conheceu num cursinho pré-vestibular. Nós éramos os dois estranhos do cursinho, os dois caras envolvidos com
com política estudantil, socialismo e uma clareza já de esquerda dentro daquele contexto. E a gente era moleque, né? E a gente tava começando a conhecer o punk rock naquela época. Em 1996, na verdade, graças à MTV e algumas rádios rock e alguns lançamentos de coisa nos Estados Unidos, a galera tava dizendo que era o revival punk, né? Que era a explosão do neopunk. E que porra é isso, né? Então, naquele ano a gente começou a conhecer o que era neopunk, de Green Day para Offspring, mas também descobriu que tinha uma coisa muito mais vasta e muito mais anterior, que se chamava punk rock e cultura punk. E de 1996 para cá a gente só foi se aprofundando e entrando nessa vida de fazer som por diversão, por ideologia. E naquele ano que a gente se conheceu nesse cursinho, a gente disse, velho, vamos fazer a banda da gente, velho, vamos. E realmente, o Subversivos começou quando, não sei, por acidente ou por maldição, a família de Fred deu um contrabaixo de Natal pra ele. Aí ele ligou pra mim, Camilo, vai rolar, velho. Vai rolar o quê, meu irmão? Ele, vai rolar, velho. Minha família me deu um contrabaixo de presente. Eu, puta que pariu, Fred. Então a gente vai fazer aquela banda. Vai, meu irmão, vai. Aí a viagem começou a partir daí. E a gente já tinha essa clareza, ó, velho. Vamos falar do ponto de vista socialista das coisas, velho. De banda aí que só faz protesto. De banda aí que só é doideira e destruição, já tá cheio. Vamos começar a colocar uns pontos de vista socialistas mais claros na letra da gente, e a gente vai seguir aí com essa doideira que o bagulho vai ser massa pra caralho. E a escolha do nome na época, então vocês já tinham essa definição bem socialista mesmo. A escolha do nome, ela tinha a ver com isso, porque primeiro surgiu a vontade de fazer a banda e de fazer sons que fossem para além da questão do protesto. Mas a gente já tinha clareza que ia fazer punk rock, e a gente já tinha clareza que o núcleo duro da banda que ia escrever as letras e que ia se meter a fazer isso, e tinha uma clareza socialista assim. Mas o nome não saiu tão fácil, né? Então eu lembro que a gente nas vésperas, antes de fazer os primeiros ensaios da banda, mas já meio que com tudo certo, a gente fez uma lista de 40 e tantos nomes numa folha de papel e ficou assim, se olhando aí. Era tempestade de ideias, né? Então tinha desde os nomes massa até uns nomes bem merda, assim. E o Subversivo estava lá no meio, né? E eu lembro, cara, que a gente só bateu o martelo em Subversivos depois que a gente prestou atenção naquela música do Garotos Podres, que é exatamente Garoto Podre. Se fizer greve, que chamam de subversiva. Exatamente, velho. Chamam de subversiva. Aí eu e Fred se olhou, meu irmão. É isso. É Subversivos mesmo, cara. E já tava lá na lista dos nomes, meu irmão. E é perfeito, né? Porque a gente não queria ser um nome composto, tipo um olho que é seco, ou um rato que é de porão, não, velho. A melhor coisa que a gente pode fazer é só dizer o conceito do que a gente tá pretendendo ser. É Subversivos mesmo. Fazer essa homenagem aí a todos os revoltados e perseguidos e guerrilheiros aí que lutaram contra a ditadura militar em várias épocas. Isso estava permeando as ideias da gente, né? Então o nome surgiu dessas convicções aí, de uma lista de 40 e tantos nomes, e depois de bater aí o martelo, vindo a música do Garotos Podres. Impressionante é que foi a primeira banda a pensar nesse nome, né? Porque normalmente os nomes punks, vocês foram os primeiros, muita gente deve ter pensado depois nisso, né? A gente assim, durante esses 20 anos a gente até passou um tempo sem ter
tanto cuidado quanto deveria na internet, com conteúdo, assim. Já tivemos mais, já tivemos menos, hoje a gente tá retomando mais, mas aí, por exemplo, se você for pesquisar no YouTube, já tem outros subversivos, tem subversivos tocando rap na América Latina, tem subversivos no México, subversivos de não sei o que, nome composto, assim, sabe? Mas subversivos só tem punk rock, tocando punk rock socialista, só tem um. Aí normalmente aqui, as características do punk aqui no Brasil é meio ligado ao anarquismo, assim, né? E vocês têm uma definição bem clara de, não sei se eu posso dizer leninista, o que eu posso dizer, marxista, comunista, porque anarquismo também é comunismo no final das contas. Mas vocês já tiveram algum problema com isso, assim, na cena lá em Pernambuco, até no Brasil, em relação a uma banda tocar claramente com um posicionamento político e além disso tocar a música Oi, né, Skinhead, que também tem vários problemas aqui no Brasil. Vocês tiveram alguma treta com isso? A gente nunca teve. Eu acredito que a gente teve, digamos assim, muito mais abertura com o fato da gente ser uma banda que se reivindicava socialista ou marxista-leninista ou até guevarista, ou chegaram até a acusar a gente de banda castrista. Eu nem sabia que isso era possível, mas tudo bem. Do que a questão do Oi, né? Que desde o começo a gente faz punk rock, a gente faz basicamente um punk rock, mas a gente desde o começo da banda a gente sempre procurou desmistificar a questão da cultura skinhead e do Oi como uma cultura musical de rua, né? Então isso a gente desmistifica isso, a gente procura separar o que é joio do trigo desde o começo. Só que, assim, eu acho que todas as gerações de punk, elas passam por ter que enfrentar os seus respectivos chatos e sectários e dogmáticos de plantão, né? Então, tipo, nós passamos muito por isso do ponto de vista de gente que não aceitava o street punk, não aceitava o Oi, não aceitava a cultura skinhead e ainda que a gente venha claramente de um contexto tipicamente punk rock mesmo. Na época, as coisas mais próximas de cultura skin que havia no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 em Pernambuco era eu e Fred. Né? E ainda assim a gente totalmente envolvido com a cena punk da gente. A gente nunca chegou a ter assim, uma desconfiança ou um tipo de boicote ou um tipo de represália por ser uma banda socialista. Na verdade, eu acho que a gente, ao longo do tempo, com quem a gente tocou, com os amigos que fizeram coisas com a gente e todo o público que foi ver a gente teve mais uma curiosidade quando havia algo nesse sentido e também um respeito, assim mesmo, de ver que a gente sempre procurou ser coerente, sempre procurou manter um discurso, sempre procurou manter uma prática relacionada a eventos sociais, a movimentos sociais, a uma política aplicada no mundo na forma de movimento estudantil, ou estando organizado a partidos, ou estando organizado a frentes que executam coisas junto com outros, a movimento sindical. Então, a gente tem uma prática política e de discurso que tem a ver com isso. Então, eu acho que isso gera um respeito, gera uma clareza assim, de onde se vem e o que se defende. Mas assim, vários pequenos causos de boicote de gente que não suporta ouvir uma palavra Oi aparecer numa música. A gente tem muita história para contar, inclusive até de amigos nossos mesmo, que apesar de ter a informação, apesar de conhecer a gente pessoalmente, apesar de visitar a casa da gente, apesar de tudo isso, gente que na hora H subia no palco, puxava o microfone da gente pra falar merda, né? Pra denunciar merda, na verdade. Só que isso... Com o passar do tempo, acho que se diminuiu, né? Isso assim, diminuiu e em grande parte por causa do fato existência da gente. Exato. Né? Pô, se você... Por exemplo, eu falando como uma pessoa que tô na banda há 10 anos, assim, um pouco depois de Camila, mas pegando essa perspectiva aí dessa pergunta, pô, assim, eu vejo que
a gente também, por outro lado, agregou e levou muita gente que só tinha uma preocupação ou um interesse meramente mais político também pro musical, né? Muita gente passou a ouvir punk rock de repente, e pessoas que só tinham essa interseção de atuação política, de interesse político, né? E também passou a se interessar por punk rock, passou a ver que era possível, que existiam coisas que poderiam ser utilizadas juntas, né? Arte, música e ideias. Mas eu acho assim que o fato do Subversivo estar na rua sempre lá e toda a cena de Recife, já quem não conhece já viu, já ouviu falar e sabe que a gente tá sempre pelos cantos e acaba que isso desmistifica, né, com o passar do tempo. Vocês falaram mais ou menos, mas aí mais detidamente, qual que é as influências maiores de vocês, integrantes ou da banda como um todo, políticas e musicais mesmo? Cara, musicais, eu acho assim, quando... Eu lembro que a gente tinha um release, na época que eu entrei na banda, que já falava algumas coisas, falava assim, o punk rock dos Subversivos é determinado pela química contracultural e a mistura das diversas influências dos integrantes. E pô, eu vejo que, por exemplo, quando eu entrei na banda em 2007, eu tinha mais uma pegada que eu via um determinado tipo de punk rock, determinada linha de som e tal, e passei a ouvir mais street punk quando eu entrei no Subversivos, por exemplo. E acaba que cada um vem trazendo a sua origem sonora, assim, aquela coisa que você ouvia mais e acaba agregando, né, no coletivo em termos musicais. Mas assim, acho que se for pra definir as influências da banda, partindo do produto, do som que a gente possui, pô, vai desde o street punk ao punk 77, mas também tem muitas músicas que passaram por influências mais de punk rock hardcore anos 90 também. Eu lembro Léo e Fred, Léo o antigo guitarrista, Fred o antigo baixista original também, pô, eles ouviam muito som punk rock americano, né? Hardcore melódico. Né? Eles chegavam a ouvir isso. Isso de certa forma também ajudou a banda a ter uma certa originalidade sonora, assim, a meu ver, né? E agregou, assim, essas diversas influências agregaram, mas claro que por mais influências que a gente tinha, tava sempre dentro daquele norte, né? De fazer punk rock, vamos fazer basicamente um punk rock. Eu diria que o punk rock é a linha mestra do som que a gente faz, né? Assim, a gente... Renan, nosso baterista, por exemplo, ele é um cara que ele é muito influenciado pela batida do ska, né? Da terceira geração do ska e tal, da batida two-tone, ska punk pra caralho, né? Thiago viu e trouxe muito tanto de um bubblegum quanto de coisas rock and roll, mais tipicamente rock and roll. E eu sempre vi muito punk rock, muito hardcore, muito street punk. E assim, desde que eu conheci o street punk eu nunca deixei de ouvir. Então, realmente assim, é a linha de som que eu mais me identifico. Mas é o que o Thiago mencionou aí sobre o release da gente. A gente tem uma banda de punk rock e street punk, com influências de outras coisas, né? Exato. O negócio da gente é ter a clareza de continuar fazendo essa linha de punk rock que acolhe bem todos os gostos da gente, né? Que a gente não seja sectário, né? De só ter que estar fazendo músicas de um único tipo. Então a gente experimenta bastante e deixa aparecer bastante outras influências. Você vai ver coisas de country e de folk no disco anterior da gente, que é o Século de Ferro e Flor, de maneira muito clara, assim. E são as experimentações que a gente teve na época. Trazido mais por um ou outro integrante, abraçado pelo coletivo. Mais abraçado pelo coletivo. Então, realmente, assim, o que faz a química musical dos Subversivos é a união dialética das influências dos seus integrantes. Como a influência principal ainda é o punk rock, a gente tende a executar basicamente um punk rock, mas ele tem picadinhos aqui e ali de outras coisas, né? Então você vai encontrar um vocal mais agressivo, tipicamente do Oi, né? Que é a minha influência. Você vai encontrar o tipo de solo, o tipo de pegada de guitarra do Bubblegum com o Thiago. Você vai pegar o tipo de sincopada de bateria
do ska punk com Renan, e os baixos angulosos do hardcore com André, e esse é o Subversivos hoje. A gente não procura necessariamente visualizar um produto final, a gente procura respeitar a dialética de influência de cada um e ver uma maneira de cada um ser feliz dentro dessa banda, se vendo influente e influenciado dentro de um som original, que é o que acaba saindo. É isso aí. É isso aí. Politicamente, também, fazer parte da pergunta, né? Falar. Isso. A gente fala pra caramba, né? Você deixar a gente sair falando. É bom. Aí, politicamente, assim, eu acho que o Subversivos começou como uma banda de uma linha mais marxista-leninista, porque era fruto da atividade, do vínculo de movimentação política e social que Fred e Camilo tinham na época. Eu falo dos dois porque, assim, eu convivi com ambos e é o começo, né, da banda. Com o passar do tempo, outras influências políticas apareceram, até porque a gente nunca procurou se fechar, né? A gente procurou sempre abraçar e ver, né, outras influências. Por exemplo, à medida que foram integrantes saindo, integrantes entrando, a gente não tinha uma determinação que para entrar ou para substituir um integrante subversivo você tinha que ter uma mesma linha X ou Y ideológica. Então, por exemplo, com o passar do tempo, teve gente que participou da banda sem atuação política, meramente musical. Teve gente que teve gente de orientação mais anarquista que participou da banda já, mais de um integrante inclusive. E hoje a gente tem um membro que tem uma orientação mais trotskista, que atualmente eu acho que é talvez o membro mais atuante em termos políticos. Ou pelo menos é um membro que tem um vínculo orgânico mais claro do ponto de vista de organização, né? Por exemplo, eu fui 8 anos das fileiras do Partido Comunista Revolucionário e nesses 8 anos que eu fui membro da fileira, e Fred também foi membro das fileiras, e Léo, nosso outro guitarrista, também foi membro das fileiras. Então o disco auge dessa fase politicamente não tem como você não negar, é marxista, leninista, stalinista mesmo, assim. Então o Democracia Vermelha é o segundo disco da gente, ele é de 2004, né? E a gente só veio a gravar um outro disco no final de 2009, que já foi o século de Ferro e Flor. Então muita coisa se passou nesse muita coisa se passou naquele momento eu estava saindo, por exemplo, do Partido Comunista Revolucionário, por não mais concordar com uma proposição política baseada na superestimação do Estado como uma necessidade histórica que a gente tem que tomar para poder realizar algum tipo de socialismo. Eu, particularmente, e isso muito em graça a minhas leituras anarquistas, eu particularmente me afastei do marxismo-leninismo por causa disso. Mas assim, o Subversivos ele vem ele vem historicamente desse eixo socialista que não se identifica com o anarquismo punk ou com o anarquismo que historicamente se desenvolveu no Brasil. Hoje em dia existem outras correntes de anarquismo que eu particularmente me identifico, posso dizer até que sigo mais do que o marxismo-leninismo hoje em dia, mas assim, isso é uma das influências da gente. Então, hoje o Subversivos continua tendo a clareza que a gente é uma banda socialista em primeiro lugar. Então nós estamos aí para falar contra o capitalismo e estamos aí para falar de um mundo novo que a gente ainda precisa construir da nossa maneira, um mundo que seja mais justo, mais horizontal, mais humano, menos baseado na mercadoria e mais baseado na cooperação da gente enquanto seres humanos, enquanto sociedade. Então as críticas precisam ser feitas a partir daí. Que tipo de socialismo? É marxismo, leninismo, stalinismo. Não, é foquismo, é guevarismo. Não, é maoísmo. Não, velho, a gente hoje está numa fase de uma banda em que isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente
a gente se reconheça como um coletivo que é uma frente. Nós somos uma frente política, então temos mais de uma orientação ideológica hoje que norteia os indivíduos, mas assim, todos nós concordamos no anticapitalismo, todos nós concordamos na meta socialista, e é isso que faz a banda acolher bem ideologicamente as ideias que chegam nela, sendo do ponto de vista da esquerda, do ponto de vista de algum tipo de socialismo. Então a gente não foi assim, a gente já foi claramente marxista, leninista, comunista. O nosso logo da foice e do baixo vem desde essa época, e a gente está aí ostentando esse logo porque, enfim, são os 20 anos de história da banda, e você não simplesmente finge que aquilo não foi importante para você. Então essa é a nossa história, nós temos isso aí dentro do DNA político e ideológico da banda, e é o que faz a gente estar aqui em pé hoje, enfrentando o que precisa ser enfrentado do ponto de vista político. Foi essa nossa noção de organização que vem desde o marxismo-leninismo, né? Então, assim, hoje eu creio que fica mais fácil a gente se definir como uma banda que é uma frente de esquerda, que é realmente anticapitalista, que acredita na construção de um socialismo ainda por vir, né? Não em fórmulas prontas de socialismo necessariamente, mas individualmente cada membro tem a sua história pessoal de estudo e de militância, que não necessariamente hoje tem que estar ligado a uma organização ou outra. Enfim, a confluência da gente transparece na hora de fazer as músicas, na hora de criticar os adendos, as músicas, a fazer melhorias na letra que está sendo apresentada. Então, assim, a composição da gente, graças à matriz política anterior de cada um de nós, ela é uma composição bem coletiva por causa disso também. E eu acho que esse é um componente atualmente muito bom, porque ninguém vai fazer revolução sozinho nessa porra. Não tem uma força política, por mais certa que se ache, que vai ser a força política que vai transformar o capitalismo numa outra coisa, em socialismo, sozinho. Não existe. Então a gente, em primeiro lugar, a gente precisa ser capaz de inflamar o povo, né? Precisa ser capaz de fazer o povo mais alienado hoje nas garras do capitalismo se ganhar subjetivamente a ideia de que a gente precisa derrubar o sistema de diversas maneiras, não de uma só, mas de diversas maneiras, né? Que a gente precisa desautorizar e deixar de depender das estruturas do capitalismo e do Estado capitalista como ele está hoje, para a gente começar a construir uma outra noção de socialismo. E os subversivos querem fazer parte dessa luta, não necessariamente enfatizando a bandeira mais pura da verdade, que vai levar para esse socialismo aí. Não necessariamente. A gente quer fazer parte dessa grande frente, dessa construção coletiva. Dessa construção que ela é coletiva, é uma construção que cabe ouvir todos os lutadores aí. Sim, cabe ouvir sim o nosso baixista, que é trotskista, tá aí nessa geração nova de trotskistas que estão renascendo, né? Cabe sim ouvir o nosso bom e velho baterista, que é marxista-leninista. Cabe sim ouvir a opinião de Thiago, que não necessariamente militou numa organização, mas tem uma sensibilidade e um empenho que é socialista, sim. E por que não ouvir as lições que o anarquismo organizado trouxe aí para a sociedade também. Então eu acredito muito nisso, assim, de que os subversivos é essa amálgama política hoje que tem tem uma clareza de luta antissistêmica, assim. E eu acho, assim, todos os lutadores que jogam pedra no capitalismo, não independente das bandeiras específicas que eles levantam, eu acho que todos esses lutadores têm algo a dizer, tem uma prática que existe um aproveitamento social aí. Eu acho que a gente tem que olhar para isso, tem que enfatizar isso. Não importa se o cara foi maoísta, foi anarquista nihilista,
se ele foi anarcossindicalista, se ele foi stalinista, não importa. O que importa é a atitude, o que importa é a prática política, o que é que isso agregou para a luta de uma maneira geral, que tipo de combates ele fez ao capitalismo, às instituições, aos símbolos, né? E que tipo de coerência essas ideias, essas lutas e essas pessoas, elas mantiveram. É sobre isso que a gente tem que cantar, é sobre isso que a gente tem que saudar, glorificar, impulsionar, se emocionar, se influenciar. Não necessariamente por uma bandeira mesquinha, dona da verdade A, B ou C. Eu acho que a esquerda já faz isso há 150 anos e a gente não conseguiu mudar muita coisa aqui no Brasil, cada um ficando no seu quadrado de verdade. Então, eu acho que é hora da gente ter atitudes mais inclusivas que incluam a esquerda como um grande bloco que quer derrubar o capitalismo. A partir daí a gente vê que tipo de socialismo a gente é capaz de construir juntos. Mas o inimigo é muito maior do que a pureza da bandeira ideológica que cada grupo ou subgrupo levanta. E eu acho que os subversivos hoje demonstra até essa clareza de que o mais importante é unir todo mundo mesmo. É isso. Vamos pro intervalo, aí eu vi um som dos Subversivos. Pode ser novo milênio, mas a realidade é vil. Devia ser de todos esse feudo que é Brasil. Não sei que eu acredito, eu vejo derramado como lágrimas sem terra, fertilização revelado. Aristocracia agrária não tem argumentação, explica a exclusão, a fome e a concentração. Tocando de seus rifles e o terror de suas milícias, o dinheiro do povo vai pro povo ruralista. No campo latifunde sua imensidão sem fim, deixa muito claro, o capitalismo é ruim. A cerca não vai separar um conflito monstruoso, o rico de um lado, do outro todo o povo. Fazendeiro ri daquela marcha camponesa, que se improdutiva sua carta sobre a mesa. Chegasse tanta fome pela agroexportação, reforma agrária já e ao latifúndio não. Pra derrotar a fome, seu vasto improdutivo, por estes vastos campos mantermos socialismo. Pra derrotar a fome, seu vasto improdutivo,
Tamo aí de volta. E como que tá a cena punk, skinhead lá em Pernambuco e as diferenças desde que vocês começaram pra cá? Como que tá? Cara, bem, como tá? Eu acho assim, lá Recife e região metropolitana, né, é uma área assim que sempre teve, nunca teve totalmente parada, sempre teve rolando alguma coisa, em maior escala em alguns momentos, outros momentos em menor escala, mas assim, sempre tá rolando alguma coisa. Eu acho que o momento agora que a gente tá vivendo lá, um momento meio de retomada, a gente tá vendo bandas assim que estavam paradas, voltando, bandas novas surgindo, pessoal que não lançava um material novo começando a produzir novamente. O contexto, eu acho assim, tá um contexto crescente. E assim como a gente que tá fazendo 20 anos, tem outras bandas também que tem uma estrada longa lá em Recife. Tanto do punk rock, eu posso citar o Ugly Boys, do Sumar, de beat, aquela coisa mais hall punk, um pouco, Guerra Urbana, que é uma banda, acho que tem, se eu não me engano, eles têm 10 anos, é um pouco mais jovem, mas é uma banda muito ativa, né? Uma banda que inclusive estava tocando aqui em São Paulo também esses dias. Tem muita cena, eu acho, também grind, tem bandas como Rabujos, Nação Corrompida, uma banda de 22 anos lá de Maranguape. Eu posso citar várias bandas. E assim, eu entendo que a gente, Subversivos, consegue dialogar muito bem com toda a cena, tirando uma ou outra exceção pontual, assim, mas assim, a gente consegue conversar e dialogar, interagir com todo mundo, assim. A gente não, os shows que a gente faz na nossa área não é um show único, exclusivamente street punk. Ou a gente toca mesmo som com banda que pega mais pro lado do hardcore, mais trash, do grind, do punk rock, até um rock and roll mais alternativo. A gente não propõe esse purismo, né? A gente já passou, a gente nunca teve na realidade esse pensamento, né? Mas ainda menos agora. A gente quer justamente fazer essa construção coletiva, que a cena, ela já cada vez mais se apoiando, ela cria laços mais longevos, mais estáveis, assim, de realização de coisas mesmo. Mas aí, pô, acho que voltando à parte contracultural, acho que lá em Recife, assim, cena não é muito, assim, não existe uma cena propriamente montada. Isso também, muito disso é que faz a gente tocar com outras bandas, porque assim, a gente não, além de não haver uma cena street punk grande, pesada, estruturada, tem pouquíssimas bandas, e assim, a gente também não quer ser um expoente de um único ponto contracultural X. A gente, até em função do que a gente vive numa região que tem essa fama de multicultural, né, de abraçar aquela coisa toda. Isso é verdade. Isso é verdade, e isso também acaba influenciando porque a gente faz parte disso também, né? Então, assim, a gente eu particularmente não vejo que existe uma restrição, uma subdivisão muito latente e impermeável de cena XYZ lá em Recife, como eu vejo em outros lugares. Até, não sei, de repente a minha impressão sobre São Paulo é um pouco mais nesse aspecto também. O que é que tu acha? Tem o fato também de que, inevitavelmente, a cena contracultural de Recife, ela é uma cena pequena, velho. E quando eu digo cena contracultural, eu tô falando daquela galera que tá arregaçando a manga pra fazer alguma coisa. Então essa galera tem banda e organiza show, tem banda, organiza show e faz fanzine, ou então faz fanzine e organiza show, ou só faz gerenciamento de bandas de fora e traz gente de fora para tocar lá, ou grava, enfim, gente que tá fazendo acontecer as coisas do ponto de vista da contracultura, né? Organiza debate nos eventos, faz panfleto, participa de coletivo, faz fanzine, divulga, bate foto, faz entrevista, etc. Tudo isso é o que eu considero que faz cena. O público que, quando pode, vai assistir bandas que gostam, isso não é cena, isso é consumo, né? Isso é meramente consumo. Uma cena,
ela implica um envolvimento, uma troca e uma atitude de realizar coisas em prol daquele cenário ao redor e ao redor daquele, que é muito mais além do que você simplesmente dizer, eu gosto dos Subversivos, eu fui para os últimos 2 shows dele. Simples assim, né? Então tem isso também. A cena em Recife, ela é uma cena pequena, né? Ela é uma cena feita sempre de poucos indivíduos. Você vê, conta nos dedos a quantidade de skinheads e street punks lá, né? Conta no dedo a quantidade de hall punks lá. Conta no dedo a galera que se reivindica do hardcore mesmo, né? Eu diria só que uma cena mais desenvolvida e segmentada que existe lá é a cena do metal, mas assim, também é uma cena que não se mistura muito, não tem o mesmo tipo de envolvimento que as cenas que a gente faz parte, né? Que é a cena que a gente faz parte. E eu acho que em grande parte por causa disso tem a ver com o tamanho. Bom, não faltam metaleiros, headbangers, metaleiros puros lá em Recife. Enquanto que das outras subculturas ainda falta um bocado de gente. E para você realizar coisas, falando do ponto de vista contracultural, não tem jeito. Você tem que ser um realizador. Você tem que ser um cara que faz... Você tem que ser proativo. Você tem que ser proativo. Você não é somente um cara que ouve banda e diz que gosta de banda. E chega na porta do show, fica pedindo para entrar todo mundo de graça para fazer parte daquilo. Bom, é um problema antigo que ainda existe, mas eu faço questão sempre de demarcar, ó. Cena é outra coisa, movimento é outra coisa. Né? Você só gostar dessas bandas, você não é muito diferente do que um consumidor. E é isso, a gente, infelizmente, falando do rock and roll e da contracultura e da subcultura que gira em torno de uma cena ou de uma pretensa cena, infelizmente, ainda tem muito mais gente que é consumidora do que gente que é proativa, realizadora. E acho que esse é um problema. Que, inevitavelmente, também tem a ver com a questão geográfica mesmo. Pô, a gente está no Recife, a gente está no Nordeste do Brasil, e a gente faz parte de um segmento que, ora, se num contexto maior, o rock, de uma maneira geral, já não é uma coisa hegemônica, já não é uma coisa muito popular. Quando você vai para Recife, para o Nordeste brasileiro, isso diminui mais ainda, cara. Então, assim, nós somos os heróis da resistência lá, cara. A gente é uma parcela muito pequena de pessoas que fazem acontecer, mas o que faz acontecer faz valendo, assim, há muito tempo. Essa é a interação da gente com a nossa cena, tem a ver com essa clareza aí de realização de coisas, né? Convergir, né, e se juntar com todos esses proativos da cena, né, em cada um desses aspectos, dessas sonoridades diferentes que compõem o punk rock, o hardcore lá de Recife, né? E no final das contas não faz a menor diferença se num evento que a gente tá tocando tem lá a galera skinhead que tá curtindo o som da gente, tem a galera headbanger que tá curtindo o som da gente, tem uma galera do hardcore se tiver curtindo o som da gente, tem uma galera do grindcore se tiver curtindo, galera do reggae, do rap, não tem pra gente isso não é mais ou menos importante. Isso, pra gente, inclusive, isso particularmente pra mim é até um motivo de orgulho, assim, porque significa que a gente tá saindo do gueto, significa que a mensagem da gente, ela tem a possibilidade de ter um caráter universal, que faça chegar a mensagem reverberar em outros cantos, né? Então a gente não fica se colocando barreiras para estar tocando em eventos com outras bandas ou outras situações artísticas que sejam fora do contexto contracultural no qual a gente nasceu. Não, a gente tem uma clareza de que ideologicamente a gente, ao contrário, a gente tem que sair do gueto e a gente tem que fazer a mensagem da gente chegar o mais longe possível.
chegar o mais longe possível para todo aquele trabalhador sincero que está insatisfeito com o capitalismo e o nível de opressão que está vivendo aqui no sistema como ele é hoje. Então, jogar minhoca na cabeça dessa galera, trazer outras oportunidades ideológicas, trazer outras referências ideológicas de organização, de promoção de exemplos, de atitudes, de falas, de heróis, de tudo isso é importante pra gente. Então, eu creio até que se chamarem a gente pra tocar com Wesley Safadão, a gente vai. É, isso Vai ser. Cara, aí a gente tem que discutir. A gente vai ter que discutir internamente, né? Eu particularmente acho que sim. Eu acho que todas as pessoas, e principalmente as mulheres oprimidas que devem sofrer um sem número de machismo cotidianamente por irem sem fazer nenhum tipo de reflexão aos shows de Wesley Safadão, eu acredito que a gente tem se a gente tocasse num evento como esse, a gente ia ter uma parcela de conseguir abrir o olho e romper o mundinho de muita gente. Eu não vou dizer de tudo, não Tem muita pretensão. não temos a pretensão de salvar o planeta e todo mundo que botar o ouvido no nosso som. A questão não é essa, mas a questão é, enquanto a gente estiver no palco executando o som sincero, como a gente vem executando esses 20 anos, e enquanto a gente tiver ar nos nossos pulmões para continuar passando essa mensagem, passaremos, independente aí de gatificações e dos palcos que coloquem na frente da gente. E vocês falaram alguns nomes, vocês têm alguns nomes de zine, de bandas atuais que tá acontecendo, não só em Recife, mas no Nordeste como um todo, pra dizer aqui pra gente? Sim. Posso começar. Lá em Recife eu já citei algumas bandas que a gente tem dividido o palco ultimamente. Guerra Urbana, Ugly Boys, Nação Corrompida, outras bandas que a gente já dividiu o palco com Narc também. Todas as bandas que compõem a cena punk rock de Recife. Rabujo na parte mais grind, The Haze, que já tem uma pegada mais grunge. Nômades Punk Rock, logo mais tá fazendo 20 anos também. Enfim, do Nordeste também tem outras bandas. Pô, a gente acabou de tocar nesse split, já antecipando, né? No nosso disco a gente vai estar lançando hoje lá em Guaianazes. Eu não sei quando vai ao Vai daqui 15 dias. Vai, então mas enfim, pode falar. O split que a gente lançou e tá lançando agora, né, nessa correria aqui em São Paulo, junto com a Juventude Maldita, tem músicas ao vivo nele que foram gravadas nessa perna dessa turnê de 20 anos que a gente fez com a Juventude Maldita lá em Recife, Natal e Caruaru. E aí, tanto da nossa parte quanto da deles. Nossa parte tem 4 sons ao vivo, que foi quando a gente dividiu o palco com GBH, Total Caos, Ratos do Porão, e com outras bandas do Nordeste, tipo Carne Crua de Aracaju, Sergipe, banda com 30 anos, cara. 32 anos 32 de estrada, né? O Carne Crua tá lá. É um patrimônio histórico do punk hardcore no Nordeste, é o Carne Crua, né? Não tem como não admirar, citar né, isso. cara? Não citar. Pô, ele tocou também com Rotten Flash, outra banda que tem uma estrada de vários e vários anos, que é de João Pessoa, na Paraíba. A gente tocou também com Facada do Fortaleza, Ceará, que já é uma banda que tem uma inserção nacional grande, né? Tal, já tocou em grandes festivais e tal. E eles são da parte mais crust, grind, né? Grind, né, na realidade. Pô, tem outras bandas também. A gente tocou nessa turnê também lá em Natal com o NTE, que é uma banda de hardcore lá do pessoal lá que organizou o show, Alexandre Falante e tal. Tem banda, tem mais, pô, tem várias bandas aí que a gente pode citar. Tem mais algum aí que a gente esqueceu? A gente esqueceu de citar o Nervosine. Nervosine é uma página que eu criei no Facebook quando, sei lá, para dar vazão a compartilhamento de links, e a ideia era cobrir eventos, shows, assim, mas como
eu não consigo fazer isso no ritmo que eu gostaria, né? E atualmente ele ainda tá bem aquém do que poderia ser. Mas quem quiser dar uma sacada é só procurar Nervosinho no Facebook. E vamos falar a verdade, ele vai pros eventos, fica louco, no outro dia tá de ressaca. Ele não consegue escrever e postar tudo que ele poderia do dia anterior. Então eu prefiro ficar compartilhando. Por isso que a gente faz áudio. Faz áudio que dá certo. Vai lembrar tudo. Beleza. Boa dica. E lá fazer no um podcast. Na página de vocês, você falou sobre que vocês foram a revelação dos 10 anos do Abril Pro Rock. Como foi essa experiência de tocar no Abril Pro Rock? Vocês já tocaram mais vezes lá? Foi só essa vez? Só foi essa vez e eu acho que só o Camilo era dessa época. É a formação que gravou o primeiro disco, né? A formação do primeiro disco, que é o Hinos de uma Luta de Classe. Aí De 2001, né? De 2001. Naquele... Então a gente tocou nos 10 anos do Abril Pro Rock, significa que foi 2002. E a gente... Acabou que o Fábio Massari estava lá cobrindo o Abril Pro Rock e ele soltou essa, né? Que a gente era uma das bandas revelações e era uma promessa para o ano de 2002. Olha aí, tá a gente aqui liso, 20 anos. Como todas as bandas de punk rock. Nos revelamos uma verdadeira banda normal de punk rock. Mas é isso, por incrível que pareça, eu acho que a gente recebeu essa alcunha de banda revelação porque a gente conseguiu furar um pouco o bloqueio do underground no Recife, naquele contexto, né? A gente conseguiu, existia uma rádio rock naquela época que tinha abertura para colocar Som mais underground. som underground de uma maneira geral e som underground da cena de Recife, né? Então a gente foi uma banda que naquele ano aconteceu de ser bem executado nas rádios e de gerar um interesse assim entre os ouvintes. Tanto é que a gente foi depois, a galera resolveu fazer uma votação para ver que bandas aqui a gente poderia tentar levar para o Abril Pro Rock. A organização do Abril Pro Rock encampou essa campanha aí, foi até a rádio, divulgou isso. Então a gente convocou todos os nossos amigos, galera, entrem na internet e votem na gente, e pronto, e isso ajudou a gente ter alguns votos, mas eu creio que o que ajudou mais foi no dia lá do programa ao vivo na rádio. A gente fez uma diferença política, ideológica mesmo, com o discurso da gente, porque o que é que a gente faz do ponto de vista do que o punk e o hardcore não tenham feito? Não muito mais, não muito mais com relação até a clareza de que a gente tem que ser sempre propositivo e não somente destrutivo, não somente denunciar e protestar contra o que está errado, mas a gente também, desde aquela época, a gente tinha a clareza de ser propositivo com relação às coisas, propositivo com relação ao poder, propositivo com relação às ações a tomar, propositivo com relação ao que fazer. Então, eu acho que isso chamou a atenção dos ouvintes, chamou a atenção do caráter original, que, entre aspas, que o Subversivo tinha naquele contexto, e acho que é por isso que a gente foi chamado e foi encaixado num dos dias do Abril Pro Rock. E lá a gente tinha recém lançado um disco, a gente tava bem ensaiado só, e a gente tava bem coeso ideologicamente. Na ocasião a gente aproveitou para fazer um protesto em palco contra o não respeito à venda dos ingressos por carteira de estudante, que isso era uma coisa recente naquele contexto. Então o movimento estudantil precisava lutar muito para ter essa meia entrada de carteira de estudante respeitada. Então no palco a gente fez uma chamada e uma intervenção com relação a isso. Eu lembro que a gente também, naquele contexto, a gente fez uma crítica ao partido que na época governava o estado também. Que era o PFL, então a gente conseguiu uma bandeira do PFL e fez questão de rasgar em palco e
E aí, misteriosamente, o som foi cortado, né? Misteriosamente. Eu não lembro se o som foi. Eu vi essa história. Eu não sei, enfim, não sei. Cortou de leve. Mas, pô, os Subversivos tinham uma música chamada Esmague o Pé. Tinha não. Tem. Ainda tem. Essa música. E é o seguinte, cara, essa música, por mais que o PFL tenha mudado de nome, e a gente não precisa mudar. Não somos nós que precisamos mudar a nossa música pra Esmague o Den. É o PFL, velho. Mudando de nome é o mesmo que um gorila botando uma saia de balé, velho. Não, vai continuar bruto, vai continuar rude, vai continuar estúpido. Não é a mudança de nome deles que torna o caráter ideológico de grupo deles melhor, né? Então, foda-se o Den. E a gente vai manter a música como Esmaga PFL. No máximo, vamos esclarecer essa geração de moleque aí que tá chegando, que isso que se chama DEM hoje, que continua igualmente horrível, se chamava PFL na nossa época. E foi essa bandeira aí que a gente rasgou em palco lá. E talvez por causa disso, velho, por causa dessa soma de atitudes que são tipicamente punks, da denúncia, do protesto, do choque, da política de choque e de uma energia de palco mesmo que a gente sempre procurou ter. É uma coisa que mantém a gente funcionando, é poder ter essa energia ao vivo. A gente tá aqui por causa disso também, né? Essa energia foi a que Fábio Massari viu e fez ele dizer: a revelação, uma das revelações desse ano vai ser os Subversivos. E depois não se falou mais nisso. Morreu o assunto. Morreu o assunto. E a gente ainda mandou um material pra ele na MTV, ainda tentamos falar por telefone, mas não conseguimos naquela época. Mas enfim, Era caro, né? Era muita ficha, muito era cartão. muito cartão telefônico, todo mundo liso, estudante ainda, enfim, mas não dá nada, a gente tá aqui e tudo aí faz parte essa e outras polêmicas fazem parte da história da gente. Vamos ouvir mais uma música aí e já volto. Ao anoitecer em minha cama, eu ouvia crianças a cantar, lixo nos destroços, famintos a devorar, restos como porcos, acontece toda noite, mas eu volto a achar normal, não sei dormir, não consegui me acostumar. Quantas vezes eu chorei por não saber o que fazer, quantas vezes eu chorei por ver o povo sofrer, quantas vezes eu chorei até nem me dizer o que fazer, o que fazer. Camarada, a hipocrisia desses tocados por filarmônicas em todos os palácios. O mundo está cheio de gemidos abafados. A disciplina surge no partido do povo agora. Cabe a nós a bandeira levantar para o operário que labuta o aço, para o estudante sua bandeira, camponês e sua voz, com as flores sociais do Partido Comunista, outros já me surgirão. Quantas vezes eu chorei por não saber o que fazer, quantas vezes eu chorei por ver o povo sofrer, quantas vezes eu chorei até nem me dizer o que fazer, o que fazer, o que fazer, o que fazer. Vai, Thiago!
aí de volta. Vocês falaram de tour, de festival. Vocês fizeram alguma tour internacional e nacional. Conta pra gente os perrengues, como que vocês fizeram com contato pra conseguir. E aí eu vi que vocês fizeram uma vaquinha agora lá no Facebook, se deu certo, as alternativas que vocês fizeram pra fazer essas tours. Se rolou algum dinheiro na Europa, por exemplo, se não rola, se vai com dinheiro de vocês mesmo. Cara, isso aí é um assunto bem interessante, assim. Eu particularmente me envolvi muito nessa história toda aí, quando rolou nessa tour Europa em 2010. Assim, esse lance da vaquinha é um lance deixar por último. Mas aí, voltando. A gente tinha um amigo nosso que ele é mais do meio metal e tal, e ele ouvia muito Subversivos, apesar de ter uma identificação mais com metal, tal, death metal, outra cena, a vibe dele. Só como o Recife tem esse lance de não ser tão getificado, assim, de uma forma mais histórica, né? Isso. Acabava acontecendo esses exemplos. Você tem amigos de outras cenas, gente que conhece seu som, mas que é de outra praia, outra área, etc. E esse cara... tá lá, tá colando no show, chega junto, realmente gosta, tá ali, não tá fazendo... não tá fazendo... pose, nem nada, tá ali porque gosta mesmo, enfim, figuração. Aí, por exemplo, esse cara, ele funcionava via MySpace, que era a rede social que as bandas utilizavam muito, né, na época, para contato, para divulgação de trabalho, principalmente no exterior, né? E aí ele veio com essa ideia, que ele tava trampando com isso, organizando turnê fora, e aí ele chegou pra gente, cara, porra, por que vocês não tocam na Europa? É mais fácil do que Aí é mais fácil do que parece. A gente, sério? E o que a gente precisa? Cara, você precisa do meu material e precisa fazer algumas coisas. Aí eu fui me interessando, a gente foi se interessando, a gente passou a ter essa vontade, porque isso era um sonho, né? Só que era um sonho que um não sabia como realizar, outro tinha mais interesse, já tinha ideia de como realizar, outro achava um absurdo, porque mesmo eu não sei nem falar em uma palavra em inglês, o que é que eu vou fazer fora do país, sei lá. Mas no final das contas a gente coletivamente decidiu, porra, vamos fazer essa parada, é possível? E aí eu comecei a tomar a frente disso, conversando muito com esse amigo nosso, que é o Júlio César Fabrício, da Paganos Prod. Que foi quem conseguiu articular a ida do GBH agora, no festival que teve recentemente, em maio agora lá. Em Recife. Que nós tocamos. E na época esse cara chegou com essa ideia pra gente, né? E aí eu, bicho, deixa eu passar uma semana aí contigo, ou duas, sei lá. Na época eu tava de férias, eu acho, tava com umas semanas livres assim, eu, vou ver como é que isso funciona. E aí, eu meio que peguei como era que funcionava o Caminho das Pedras na época. E, foi tudo via MySpace, basicamente. A gente saiu mandando contato, entrando em contato com banda, com produtora, com zine, com local, com selo, de todas as partes da Europa. E a partir do momento que a gente ia conseguindo fechar um outro show, a gente ia montando a rota, né? Partimos do que já temos e vamos então ligar os pontos agora. Se a gente tem um show na data aqui, outra colar, vamos fazer esse meio campo entre lugares, e assim você vai pensando a logística da tua, e você vai acabando passando por todas as necessidades de uma tour dessa, que é desde planejamento financeiro, como nós vamos, o que nós precisamos, e aí, vamos alugar um carro, quem vai dirigir, onde a gente vai tocar, a gente tem acesso, o que a gente precisa de ter de burocracia para isso, a gente vai conseguir ganhar dinheiro lá, o que é normal, o que a gente consegue de grana tocando em tal lugar, ou em tal dia, o que é bom, o que é ruim. E isso foi um processo de meses. Eu lembro que eu passei meses e basicamente mandando Thiago, ele concentrou bastante essa logística de articulação aí, porque realmente era o cara que falava o melhor inglês entre nós. E foi uma puta experiência. Eu, assim, aquilo foi uma época assim que, me agregou muito, assim, sempre gostei dessa parte. E, sempre gostei dessa ideia de viajar, tal, nunca tinha saído do país na época, e eu meio que abracei essa parada mesmo, e a gente acabou concordando, vamos todo mundo, vamos. Pronto, então a gente se planejou com mais de um ano de antecedência, já sabia que era hora de gravar um outro material, que
na época viria a se tornar o terceiro disco da gente, que é o Século de Ferro e Flor. Então a gente já gravou esse disco com a ideia de lançar ele na tour Europa. Turnê. E a gente ia meio que dar um up no MySpace, que era meio que o cerne disso tudo, né? Dos contatos, de como as pessoas iam ter a primeira impressão do nosso som. Colocar isso tudo em inglês, em português, colocar vídeos, conteúdos interessantes naquilo. E aquilo acabou rendendo muitos frutos, porque, por exemplo, a gente acabou conseguindo lançar um EP na Alemanha, através de um selo chamado Bandworm Records. Inclusive, até hoje, quem quiser esse EP, o Locomotiva Proletária, que já esgotou, assim, a gente não tem mais pra vender, mas pelo site do selo, Bandworm Records, acho que é bandworm.de, ainda tá lá pra venda as últimas unidades. É um selo alemão. E, pô, nesse meio tempo de contatos, a gente também acabou sendo convidado a participar do Fórum Rock Proletário Internacional, que era uma organização de bandas de linha política de esquerda, marxistas, leninistas, e acabou que a gente acabou tocando em Móstoles, perto de Madrid, com uma dessas bandas que era o RPG7, que é uma banda que existe até hoje. A gente tocou num squat lá no 1º de maio, lá em Móstoles, um squat anarquista de tendências de lutas anti-tourada, lutas de proteção animal. E pô, essa turnê rendeu a gente tocar nos lugares mais inimagináveis que você possa imaginar. Desde tocar numa antiga piscina pública iugoslava na Eslovênia, a tocar numa antiga agência bancária abandonada na Holanda, ou tocar num centro social ocupato na Itália, e sei lá, pô, dividir o palco com os fastidios, sei lá, fazer muito contato. E o mais engraçado de tudo é que a turnê foi junto com o Devotos, que é outra banda clássica lá de Recife, né? Que tava meio que... Esse amigo nosso tava meio que organizando uma tour pra eles. E, pô, a gente acabou trabalhando na tour e fazendo a tour, as duas bandas, com base no nosso trampo, assim, de rede social na época, que era o MySpace, né? Que era uma rede de contatos, né, na realidade. Porque não é uma mera rede social como o Facebook, por exemplo. Apesar que hoje em dia o Facebook pode ser utilizado para várias formas. Mas aí, pô, cada um pagou sua... A gente decidiu entre a gente que cada um paga a sua passagem. E aí vamos tentar sair no 0 a 0, velho. Top. Vamos. Cada um pagou sua passagem, levou uma graninha no bolso. Na época, porra, eu nem faculdade tinha direito, tava saindo de um curso, fiz uns trampos meia boca pra juntar uma grana. Mas a gente foi Todo mundo teve sua dificuldade, mas todo mundo abraçou, né? Esse sonho, e, porra, eu tenho certeza que ninguém se arrependeu disso. Vocês ficaram quanto tempo lá, mais ou menos? Pô, 42 dias. 43, eu acho, né? 42 ou 43? 43 dias, eu acho. A gente tocou em 7 países, fez num total de 19 shows. Porque a gente teve uns azares com alguns cancelamentos. Quais assim, países mesmo? Foi Alemanha, Eslovênia, Suíça, França, Espanha, Itália e Holanda. Caramba, e o transporte lá, vocês arrumaram alguma van, alguma coisa? Cara, a gente alugou um carro daqui mesmo do Brasil pela internet. Pedimos o cartão internacional da mãe do nosso guitarra. Sobrou pra mãe, né? Não, sobrou. Mas a gente pagou. Né? A gente a turnê, ela realmente ela foi autossustentável. A gente, na verdade, cada um fez o investimento inicial da sua passagem, que é típico do punk rock, né? Vamos bancar a própria passagem. Não vai ganhar grana mesmo, né? Mas vamos bancar os custos de gravação, prensagem e fazer todo o merchan necessário para levar. Uma vez bancado isso, a turnê foi autossustentável, vendendo material, ganhando cachê, ganhando porcentagem de bilheteria, se hospedando de acordo com cada acordo em cada lugar. Então cada show a gente ganhava uma grana, ganhava bebida e tal, tinha um lugar pra dormir. Então, se você tá uma terça-feira, uma segunda-feira no meio do nada, é melhor você tocar pra ninguém de repente e ter onde dormir o que comer do que ficar gastando isso do seu bolso e se virar, né, velho? Exato. Então, assim, teve desde shows que a gente ganhava uma grana mais legal até shows assim que a gente tocou por pouca coisa. E, pô, isso é que era interessante. Pela possibilidade de ficar mais perto de um próximo ponto da rota. E isso não virar um day off pra gente, né? Era altamente importante a gente preencher a rota da gente com o maior número possível de shows e possibilidades.
Na verdade, organizar uma turnê na Europa não é muito diferente do que organizar 4 eventos em São Paulo, como a gente está fazendo. Assim, as preocupações, elas são as mesmas. Agora, como a gente nunca foi para a Europa, naquele contexto de turnê, como a gente nunca tinha saído do Brasil, a gente achava que o buraco era mais baixo, e é mesmo, porque uma vez lá você tá meio que sozinho, né? Assim, você ainda tá fazendo amigos no meio do caminho lá, você tá suscetível a coisas acontecerem e você não tá na sua base. Mas assim, as preocupações logísticas são as mesmas. Você tem que ter material para vender, você tem que estar bem ensaiadinho para fazer uma boa impressão por onde passa. Você tem que estar fazendo amigos e não inimigos e por aí vai. Você sabe que, pô, tem que ter uma preocupação com as distâncias que você vai de um lugar para outro para chegar a tempo no próximo show, evento. Você tem que saber que um show bom seu pode fazer diferença numa venda de merchandising, pode fazer você levantar um pouco mais de grana e ter um fôlego financeiro para passar uns dias mais tranquilos. Então, pô, é isso. Eu acho assim que qualquer banda de punk rock brasileira que quiser ir, acredite no seu som e consiga gravar um material de qualidade e saiba trabalhar essa parte de contato, velho, pô, é plenamente possível, velho. Plenamente possível, porque o punk é uma rede, e ainda mais lá na Europa. Assim, exatamente. Em relação ao contexto que a gente vive, a gente, pô, ficou bastante, não diria vislumbrado, mas bastante inspirado, assim, de que, tipo, porra, a gente vê coisas assim, realmente como o punk rock é uma rede que te proporciona fazer uma parada dessa, e a gente fica, na época eu lembro que eu voltei pra casa pensando, meu irmão, se eu fosse fazer um rolê desse, sem ter uma banda, fosse sozinho, eu gastaria milhares, eu não teria a mesma condição de ir. Só o punk rock que me proporcionou isso. Então, porra, eu tenho uma gratidão eterna a isso também. E as diferenças, assim, vocês disseram que é e não é diferente de fazer uma tour pra São Paulo, mas vocês têm diferenças muito significativas, assim, na Europa, pela sua organização, público, Europa, São Paulo, Recife, que vocês conseguem analisar? Sim, lá a gente vê mais, pelo menos naquela época, em 2010, a gente via um movimento de squat bastante ativo em vários países lá, né? Alguns mais, outros menos, alguns sofrendo mais repressão, outros menos, mas a cena, assim, lugares, mais gente ouvindo rock and roll, mais gente ouvindo punk rock, cenas maiores, mas assim, a gente tocou em lugares diversos. Então assim, a gente tinha pico que a gente tocava para um público mais punk crust, que pirava mais no hardcore do que no street punk de repente. Como teve lugar que a gente tocou pra gente que tá pirando no nosso som, por exemplo, querendo ouvir punk rock, querendo ouvir street punk, achando engraçado que era uma banda do Brasil, tocando numa cidade onde nunca uma banda brasileira tinha tocado como a gente chegou a tocar. A gente tocou numa cidade lá na Eslovênia, nos Alpes da Eslovênia, cidade de 3 mil habitantes, que hoje em dia tem um puta festival lá que é o Punk Rock Holiday, que rola num lugar bonito pra caralho lá, que é uma natureza foda e tal. A gente tocou no interior da Itália, numa cidade lá com um show organizado pelos Ultras do Macerata Feltre, que é o nome da cidade, um time da 5ª divisão. E porra, cada show é uma história completamente diferente, assim, de quem tá fazendo, ou do público que tá vindo, do contexto, um país, sei lá, com uma cultura diferente da outra, que lá a gente vê isso com a mera viagem de carro, né? Aqui no Brasil, pô, se eu saio de Recife, pego o carro e viajo 3 horas, eu no máximo tô, sei lá, um pouquinho ali distante, né? Tipo, mas enfim, pô, isso dá um longo papo, velho, é uma série de coisas, velho. Mas assim, os shows foram bem diversos, não foram uniformes, não foi o mesmo tipo de público em todos, mas assim, predominantemente punk rock, street punk, dependia da organização, né, do aquele contexto. A gente só chegava lá e via, a gente não tinha controle muito sobre isso, né. E aí, pô... Exceto tá coeso como banda e tá atento ao que precisava ser feito. E assim, a gente não passou perrengue de tipo cair emboscado, a gente deu, não sei se sorte, mas acho que também é porque a proposta já era muito clara e a galera que se interessava por fazer show nosso era a galera que naturalmente tinha interesse no contexto que a gente tinha pra oferecer, né? Galera antifascista, galera que tinha uma militância mais de esquerda, galera que tinha uma militância punk, mas se interessava por organizar show de banda do Brasil. E, enfim, cada lugar tem história. Eu diria que a maior... É exótico até certo ponto, né? A maior... punk rock brasileira. E a maior
diferença realmente, assim, fora o corre logístico que implica você tá preocupado com as mesmas coisas, né? Quanto de gasolina, quanto de grana, quanto vai valer a pena, quanto de equipamento tem que levar, chegar lá, em que hora, tal. Tudo isso, digamos assim, é igual, mas o que mais chamou a atenção da gente é que o cenário punk europeu, ele é uma rede grande, diversa, estruturada e organizada num nível muito maior do que a gente está acostumado aqui no Brasil. A gente que vem do Nordeste, então, em que os gatos pingados são poucos e materialmente fica difícil sustentar uma estrutura que mantenha todo um punk rock, um movimento funcionando. Lá na Europa a gente encontrou as coisas já funcionando por si só, porque tem público suficiente para sustentar aquilo. E a gente já chegou em lugares que eram tipicamente punks, que tinham vida própria, que tinha um cenário próprio, que faziam um circuito anual próprio de vários eventos, com equipamentos próprios, com uma série de público que já frequenta tradicionalmente, que paga o que está sendo pedido na bilheteria. Em cidades de porte muito menores do que a que a gente vive, por exemplo. Então eu lembro claramente, a gente tocou no centro social de Macerata Feltria, que é a cidadezinha de quantos mil habitantes? 3 mil habitantes na Itália, numa região serrana da Itália. A gente tocou, porra, eu vi mais punks e skinhead naquele show lá do que vi no show de Subversivos em Recife. Então isso pra mim ficou marcado na minha mente, assim, ó, velho, quer dizer, a contracultura e o som contracultural, ele na Europa ele tem muito mais público, ele tem muito mais gente respirando, fazendo valer isso do que no Brasil. Então essa quantidade gera uma estrutura que tá lá sempre. E aqui é difícil, aqui depende de geração por geração, de época por época, quais são as bandas que estão na frente, quais que não estão. E lá não é assim, lá já tem gerações e gerações de uma estrutura que está sempre lá funcionando. E claro, tem a Europa do bem-estar social, que permite que uma parcela grande que está se deteriorando agora, né? Que está se deteriorando, claro, mas é o neoliberalismo se estrebuchando por lá também, né? Mas assim, foi bem fácil na Europa a gente encontrar gente que você faz o quê? Eu sou punk. O cara ganha uma bolsa uma bolsa de desemprego lá pela Seguridade Social, e o cara ganha uma bolsa, uma feira, assim, e ele vive de ser punk. Pronto, ele não faz mais nada, ele vive daquela bolsa, que não é muito, mas é o suficiente para ele. Mora num squat com os amigos dele. Isso é um dos... Não é a regra. Exato, isso é uma das maneiras de ser punk que a gente viu lá, né? Então assim, como é uma rede muito maior, ela é uma rede impressionantemente diversa também, né? Acho que é isso aí, né? É isso aí. Bom, galera, agradecer vocês aí pela conversa, muito legal. E aí agora deixar o espaço para vocês divulgar, falar o que vocês quiserem aí, links, datas, agenda, embora a edição vai sair depois da tour que vocês estão fazendo aqui em São Paulo, mas fica à vontade. Queria agradecer aí o espaço, em primeiro lugar, muito bacana aí estar participando de um podcast como esse, com essa proposta, né? E, a gente tá vindo aqui pela segunda vez em 20 anos para São Paulo, dessa vez junto com a bagagem que a gente tem muito mais do que tinha na época que a gente veio a primeira vez. A gente veio com um aparato de estar junto com o Juventude Maldita, que é uma banda que também tá fazendo 20 anos esse ano, que a gente tocou com eles lá em maio agora em Recife, tá tocando agora em São Paulo, 4 shows: Guaianazes, Piracicaba, Hangar 110 e Estúdio Noise Terror. E a gente tá lançando um split
junto com eles, né? Um split das duas bandas, um split que se chama 20 anos de luta, um split que conta com 8 músicas de cada banda, 16 sons novos de ambas as bandas, sons ao vivo gravados nessa tour de 20 anos lá em Recife, no show que a gente tocou lá no Náutico com o GBH, Total Caos e Rádio Porão. E aí é isso, a gente tá, um puta clima legal, assim, pra mim e pra gente, tenho certeza que isso é uma grande realização, assim, a gente tá conseguindo atingir os planos que a gente tinha traçado, de não deixar passar esses 20 anos em branco, fazer uma parada em conjunto aí com a banda foda, como Juventude Maldita, e, a gente tem a nossa discografia, você pode sacar no Bandcamp, subversivos.bandcamp.com. A gente já disponibilizou o nosso último disco de 2010, O Século de Ferro e Flor, no YouTube, na íntegra. Pessoas já tinham colocado também no YouTube todas as músicas da nossa discografia lá. Mas a gente, é isso mesmo, todos os nossos discos antigos, as tiragens já acabaram. A gente agora só tá em mãos com esse novo lançamento que a gente tá fazendo, que é o Split, né, com o Juventude Maldita. A gente só tem a agradecer aí, velho. A gente não ganha grana com banda, a gente toca porque gosta, e ninguém fica fazendo a mesma coisa há 20 anos se não for porque gosta muito. Isso pra mim é persistência e, é porque é algo maior. Alguma coisa aí a acrescentar, Camilo? Saquem o Facebook da gente aí, Subversivos Punk Rock. A gente lá coloca todas as informações. Nessa fase atual da banda, é o principal meio de comunicação e interação com todo mundo que curte o som, que tá interessado, quer conhecer, enfim, tá curioso. E a gente tá buscando interagir bastante com todo mundo por lá. É isso aí, apareçam nos shows. A gente já vai tocar agora em Recife, em 3 eventos na região metropolitana de Recife, já agora no mês de agosto. A gente vai estar divulgando lá na nossa página no Facebook, fiquem ligados, e é isso aí. Vamos nessa, vamos para mais 20 anos aí. Vamos para mais 20 anos e eu deixo aí o seguinte recado para a nova geração que esteja começando aí dentro do punk, do hardcore, enfim, da contracultura. Pare de reclamar e faça. Pare de ficar jogando pedra no trabalho de quem veio antes de você e faça o seu. Seja a mudança que você quer ver nesse mundo. Pare de ser só um reclamão e seja um cara propositivo. Seja alguém que tenha a atitude de realizar coisas e não simplesmente de estar simplesmente protestando, apontando o dedo para a sua própria cena. Modifica, e aí? Né? Pare de somente reclamar e seja um agente de mudança no mundo como ele é hoje. Vamos pensar que o inimigo, que é o capitalismo, ele é muito maior do que as pequenas diferenças e imperfeições ideológicas que nós, como indivíduos envolvidos no punk rock, podemos ter ao longo dessa estrada. Então a questão é realmente ser bastante autocrítico com relação ao que se faz e ser principalmente proativo, para a gente poder fazer diferença no mundo como ele está. E isso é tudo que eu tenho para dizer. Onde são as pessoas que diziam ter atitude? Onde estão as pessoas que organizam uma ação? Como pode haver uma cena sem que exista movimento? A ideia vai afundar se não houver informação. Eu não quero apenas ver garotos bordando, eu quero vê-los espalhar subversão. Eu quero ação e não ideia estagnando. Então façamos cine, panfletar de posição. Pra tomar uma atitude é preciso decisão. Nós não vamos avançar se não tivermos união.